Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 13º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra deste domingo, ela bem que pode receber como tema a vocação cristã, né? Ou seja, o tema da vocação cristã, ela está muito presente hoje na liturgia da palavra, que nós escutaremos nas missas celebradas neste dia. No domingo passado, nós escutávamos aquelas palavras fortes de Nosso Senhor, em que ele dizia que aquele que quisesse ser o seu discípulo deveria renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os seus passos, né? Essas palavras de Nosso Senhor, muito embora sejam palavras fortes, mas implicam, de fato, um rompimento com tudo aquilo que possa nos impedir, né? Nos impedir de nos realizarmos como filhos de Deus e como autênticos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na liturgia de hoje, mais uma vez, essa proposta de Jesus nos é feita a partir do relato da vocação de Eliseu na primeira leitura, também daqueles que se propuseram a seguir nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, onde nós vamos refletir daqui a pouco, e também na carta de São Paulo aos Gálatas, quando ele fala da liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos chamou, que Cristo nos libertou. Então, a partir das leituras de hoje, vamos explicar alguns símbolos, algumas imagens que aí aparecem para significar exatamente a nossa vocação, o nosso chamado que nos é feito por Deus e, mais especificamente, a vocação cristã. A primeira imagem que nós gostaríamos de nos deter nela é a imagem do manto, né? De fato, na primeira leitura, se diz que Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Este, meus prezados irmãos e irmãs, não é o único evento, né, o único relato bíblico que fala de manto, e existem outras situações semelhantes a essa que nós vamos então apontar aqui para a gente entender então o seu significado, né, o seu simbolismo dentro daquilo que a liturgia da palavra hoje nos propõe. Um outro relato que fala de manto também, envolvendo Elias e Eliseu, está no segundo livro dos Reis, né? Lá no segundo livro, logo no capítulo 2, versículos 13 e 14, por ocasião da subida de Elias para o céu naquele carro de fogo, se diz o seguinte, que Eliseu apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu com ele as águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu passou. Então aqui há um outro relato, né, agora do uso do manto de Elias por parte do seu discípulo e sucessor Eliseu. No Evangelho de São Lucas, nós somos informados a respeito de uma mulher hemorroíça que, tendo ouvido falar de nosso Senhor Jesus Cristo, resolve então, na sua fé, buscando a cura, tocar o manto de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse relato no capítulo 8 e versículo 44 do Evangelho de São Lucas. E nos Atos dos Apóstolos, nós temos aquele belíssimo relato, né, a narração do martírio de Santo Estevão, diácono da igreja, né? E lá no capítulo 7, versículo 58, se diz que as testemunhas do apedrejamento de Estevão depuseram os mantos do diácono Mártir aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Já indicando aí que Saulo é que seria o herdeiro, portanto, daquela característica apostólica do diácono Estevão, né? Mas, enfim, o que é que esses relatos eles querem nos ensinar, né? Nessa imagem do manto que nos é apresentado, tanto da parte de Elias em relação ao seu discípulo Eliseu, como também o manto do nosso Senhor Jesus Cristo tocado pela mulher hemorroíça, e ainda os mantos do Estevão sendo depositados aí aos pés do Saulo. Nós sabemos que hoje na igreja nós temos
aqueles objetos que são diretamente relacionados aos santos, né, que a gente chama de relíquias. Né? Essas relíquias elas se dividem ou se organizam de acordo com a igreja em graus, né? De modo que já no mundo bíblico, né, nós vemos essa fé naquilo que algumas pessoas admiráveis da comunidade tinham consigo. Então, qualquer membro da comunidade, quando viam alguém de especial importância, como era a figura de um profeta, acreditavam que aquele objeto pertencente a ela, aquela pessoa, poderia comunicar alguma cura, alguma dádiva de Deus, algum dom, né? Como aconteceu, por exemplo, a Eliseu, a comunicação do espírito profético de Elias. Então, essa imagem do manto, né, que é passado para Eliseu, ou então do manto que é tocado pela mulher, ou ainda do manto de Estevão, que é colocado aos pés de Saulo, quer significar exatamente isso, que algo daquela pessoa é passado para quem recebe aquela herança, né? E as outras imagens que hoje também nos são apresentadas na liturgia da palavra, elas nos vêm através do Evangelho. De fato, no diálogo que nosso Senhor Jesus Cristo ele trava com aquelas pessoas que se propuseram a segui-lo, ele diz o seguinte, são 3 situações, né? Ao primeiro ele diz assim, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ao segundo ele vai dizer o seguinte, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. E ao terceiro, ele dirá o seguinte, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O que é que o Senhor Jesus Cristo, com essas palavras, está querendo nos ensinar? Logicamente que ele não nos quer indiferentes, né, com aqueles que nós amamos, né, com os laços afetivos na família, e muito menos ainda com aqueles eventos que envolvem, né, toda uma família, como é o caso da morte de um ente querido nosso. Não é esse o intento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na verdade, o que ele quer nos passar é que quando se trata de ser alguém que se torna o seu discípulo, né, alguém que se coloca na condição de mensageiro dele, do anúncio do reino, esse anúncio do reino ele será sempre urgente, portanto, ele não comporta apegos, ele não comporta atrasos, né? De modo que qualquer outra realidade que possa concorrer com o anúncio do reino, com a pregação do evangelho, com o tornar conhecido nosso Jesus Cristo, isso deve ficar sempre em segundo plano, porque diante do chamado, né, devemos deixar tudo para trás. Então, em outras palavras, significa o seguinte, pegando um pouco daquilo que aconteceu a Eliseu, romper com o passado. Eliseu, por exemplo, ele destrói o arado, né, faz uma festa com a família, se despedindo, inclusive fazendo com a madeira do arado uma fogueira e sacrificando animais para um churrasco, né, de despedida, né? E isso significa exatamente isso, esse rompimento que o discípulo, né, o profeta é chamado a fazer. Então, rompimento com a família, né, não é no sentido de romper deixando-os ao esquecimento, né? Mas é de colocá-los no segundo plano quando se trata de seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Pensemos em tantos jovens, em tantas jovens, moças e rapazes que decidem por seguir a vida religiosa, a vida consagrada, ou até mesmo, né, a vida sacerdotal, quando se trata da vida seminarística na diocese, né? Então, esses jovens abrem mão de um direito deles natural, que é o casamento, né? Abrem mão da própria família, se dedicam a uma vida de reclusão, né, de oração, de formação, para então, um dia, né, quando já estiverem aí concluídos seus estudos, poderem se consagrar de forma definitiva e dedicar a sua vida de forma exclusiva ao serviço do reino de Deus, né? E isso não lhes leva, logicamente, a deixarem suas famílias para lá, mas
neste momento, eles põem em primeiro lugar a pessoa, o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele, Jesus Cristo, que tem a primazia nesse sentido. Ou seja, nada nem ninguém deve se constituir para nós em obstáculo, né? Isso não vale somente para aqueles que decidem por seguir uma vida de consagração especial na igreja, né? Como já disse a freira, o jovem seminarista que quer seguir aí uma vida sacerdotal, mas serve também para todo mundo, né? Até mesmo os leigos casados, né? Devem também assumir essa característica, né? Logicamente não é abandonar a família, mas é compreender que quando se trata de santificar-se e também de santificar o mundo, santificar o nome de Deus por aquilo que faz, deve sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nesse sentido, é que a gente pode muito bem compreender aquilo que disse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ao terceiro daquelas pessoas que se propuseram a segui-lo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, né? Como não lembrar aqui, nessas palavras de nosso Senhor, daquele episódio da esposa de Ló, no contexto da destruição de Sodoma e Gomorra, quando lá nós lemos que a esposa de Ló, no momento em que estava sendo destruída a cidade, ela e seu esposo estavam saindo da cidade em meio àquela destruição. Ao olhar para trás, ela se torna uma estátua de sal. Então, pensar nisso, né? Que aquele que se põe no segmento de nosso Jesus Cristo, que assumem uma vocação, não podem ficar presos ao passado, né? O arado de Eliseu, as redes dos discípulos de Jesus, tornam-se assim um símbolo apostólico daqueles que querem se tornar assim missionários, né? Evangelizadores. Mas para nós respondermos esse chamado que nosso Jesus Cristo nos faz, precisamos estar livres de todas as amarras, de tudo aquilo que pode verdadeiramente nos prender. E é nesse sentido que a segunda leitura de hoje, ela nos fala, né, na carta aos Gálatas, sobre o tema da liberdade, né? Ou seja, é próprio da vocação cristã fazer esse dom para o outro, né? Assim como Cristo. Então, ninguém se faz dom se não é livre. E é por isso que aquele que responde ao chamado de Deus, né, assumindo uma vocação, pode rezar com o salmista, no salmo de hoje, dizendo assim: o Senhor é a minha herança. Então, que o Senhor, neste dia, domingo 13º do tempo comum, nos ilumine com o seu Espírito Santo, né, sobretudo com as intercessões de Nossa Senhora, aquela que é a estrela da evangelização, para fomentar em nós essa necessidade de nos decidirmos sempre e, em primeiro lugar, por nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.